De volta com o Educador em Entrevista, hoje aqui na companhia do Altair Mourão. Obrigado pela participação conosco, boa tarde. Obrigado, Luciano, por mais esse convite aí com vocês aí. E quero te desejar um feliz 2020 aí, com muita paz e saúde. Para todos nós. Também com a Maria Zilda, obrigado pela participação conosco, boa tarde, Maria. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Queria também desejar um feliz 2020 a todos, e em especial para a família educadora que está presente com nós aí durante todo o ano. Obrigado, Maria. Bom, pensando aí, né, virada de ano, né, todo mundo com seus exageros, né, mesa farta e automaticamente, né, a gente sai dessa passagem de ano já, o pessoal já começa a pensar em carnaval, né, em um corpinho para o carnaval, né, e tradicionalmente, né, a gente tem esse período da virada aí com muita fartura, tá todo mundo ainda, né, celebrando, né? Tá todo mundo aí requentando a ceia até o final de semana, né? Altair, quando a gente pensa nisso, né? A gente sempre vê nas promessas aí de passagem de ano, né? Não vou me exercitar mais, vou fazer mais atividade física. Do desejo a concretizar isso, né? Qual é a dica aí para quem quer começar? Igual eu falo, né? Para quem treinou o ano todo, quem está constante na academia, esses exageros de final de ano não vai fazer tanta diferença, né? Se a pessoa continuar se exercitando depois, então a pessoa pode aproveitar o final do ano, pode comer, pode beber, né? E depois voltar à sua rotina normal. Só que tem um problema, né? Às vezes muita gente, não se exercitou o ano todo e agora quer voltar a treinar para ficar com o corpo pro carnaval. Isso aí é muito arriscado, né? Porque às vezes pode ocasionar muitas lesões, porque a pessoa às vezes quer voltar num ritmo que ela não estava, né? Então esse é o problema, que o risco de lesão é muito grande. Perfeito. E Maria, na questão alimentar a mesma coisa também, né? A gente tem esses dois perfis, né? A pessoa que seguia uma alimentação certinha, adequada, deu uma exageradinha no final do ano, mas tem aquelas também que já não seguiam, aproveitar para chutar o balde um pouco mais aí nesse final de ano. Exatamente, o quadro é o mesmo. Aquela pessoa que teve um bom hábito o ano todo, as festas não vão ser um excesso, vai ser apenas um momento, algumas horas do ano, vamos dizer assim, algumas horas do dia. Agora, para aquela pessoa que teve um mau hábito o ano todo, tem grandes excessos todos os finais de semana, com o final do ano esse excesso fica maior ainda, e realmente isso vai causar vai influenciar no ganho de peso, no acúmulo de gordura. Só que o ideal é o quê? Não ficar agora se descabelar, voltar a uma rotina normal, mas como o Altair disse, dentro das condições de cada um. A pessoa tem que respeitar o seu ritmo e retomar a rotina. E a alimentação de final de ano, ela não precisa necessariamente ser tão pesada assim, né? Na verdade, quando a gente olha o comum do cardápio, tem opções lá no cardápio que são totalmente saudáveis, tranquilas, a gente que escolhe mal na hora de montar o prato. Exatamente. O cardápio, as comidas típicas, tanto do Natal quanto do Ano Novo, são saudáveis. É que nós vamos incrementando, vai colocando mais açúcar, colocando mais creme de leite, colocando leite condensado, a gente vai aumentando os ingredientes e isso vai deixando muito calórico. Mas a realidade é a seguinte, é quantidade. É você saber aproveitar, é você confraternizar, compartilhar de um momento especial sem o excesso. Eu sempre falo para os meus pacientes, tenta combinar uma coisa mais saborosa, mais calórica com uma mais saudável, porque aí você experimenta, não passa vontade e não exagera. Então, se pegou uma sobremesa que gosta, um pudim, uma torta, combina com uma fruta, que assim dá uma equilibrada. Kátia, com uma pergunta aqui, Maria Zilda. A gente tem todo ano a discussão da uva passa, né? Sempre uma discussão do gosto ou do não gosto. Aí ela pergunta, né? Uva passa faz bem, é vilã, né? Do ponto de vista nutricional? Não, ela não é vilã, ela auxilia bastante, principalmente na saciedade e para que as pessoas não fiquem tão compulsivas com doces e com doces mais calóricos, como o chocolate, bombom, né? Esses que são muito concentrados e ricos em açúcar. A uva passa auxilia bastante porque ela tem o doce natural ali da fruta, ela é pequenininha, então se você come, você pode se saciar. Você pega uma porção, mastiga bem
e ela também pode ser utilizada na culinária para dar um sabor adocicado nas receitas, e assim você matar sua vontade por doce sem comer algo tão calórico. Ela não é vilã, ela auxilia sim, mas é uma questão de gosto. Tem pessoas que não são tão fãs. Para quem não gosta, é uma dica nutricional fantástica, né? Porque aí vai lá na ceia onde todo mundo colocou uva passa em tudo e a pessoa come menos. Sim. Uma maneira de controlar. Guilherme, né? Você até falava disso durante o intervalo, né? Da dificuldade de se manter na linha e no exercício e na alimentação durante as festas. Aí ele pergunta se você já passou por isso em função das competições. Como eu estava até falando aqui no intervalo, né? De 2016 para 2017 eu tinha uma competição na segunda semana de janeiro, tive que passar no Natal, Réveillon na minha dieta, porque no fisiculturismo, um dia que você erra, você acaba perdendo às vezes uma colocação muito importante no campeonato. Então de 2016 para 2017 tive esse sofrimento. Mas é igual eu falo para todo mundo, se você não tem esse objetivo de competir, de ter que estar ali com o corpo pronto logo após as festas, aproveita o final de ano com moderação, festeja com os familiares, que depois, se você treinou o ano inteiro, você corre atrás do prejuízo. Perfeito. E Maria, muitas vezes a gente fala, né, da bendita marmitinha da dieta, né, que muitos atletas têm. Muitas vezes a gente vê também produtos muito comuns, né? Tem aquela coisa da época específica, né? Olha, é só um tipo de peixe X, é só a batata doce, é só um tipo de carne. Necessariamente tem que ser assim ou tem uma diversidade que pode se colocar aí? Não necessariamente, tem uma diversidade. Eu costumo dizer assim, olha, que uma boa alimentação você consegue com alimentos simples, com coisas que você tem em casa. Então, se alimentar bem é para qualquer um. Então é com uma comida simples, né? Com a batata, com o arroz, com o feijão, com o frango, com a carne, coisa do dia a dia. Só que lógico, aquela pessoa que busca um resultado, que compete, que trabalha com isso, ela tem que ter uma disciplina maior. Então ela precisa desse auxílio das marmitas, de comer alguns alimentos mais específicos. Mas se a gente for ver a base desses alimentos, eles são simples. É o macarrão, é a carne moída, é o frango, são coisas do dia a dia. E as pessoas têm muito medo. As pessoas acham que fazer dieta são coisas mirabolantes. E não são, é comida básica. O maior desafio é você ter essa disciplina de realmente respeitar aquilo. Lógico, no caso daquela pessoa que tem um objetivo. Do contrário, tem uma flexibilidade maior e não tem sofrimento. Perfeito. E a questão também é de comer moderadamente um pouco de tudo, né? Sim. Porque mesmo as coisas saudáveis, em exagero, fazem mal. Com certeza. E as pessoas entenderem que não é uma coisa ruim, não é algo que vai te fazer mal, pelo contrário, você ter uma rotina mais leve, comer nos horários certos, isso só vai te deixar com mais disposição, só vai te fazer bem no geral, não vai te fazer mal. E a pessoa pode comer no momento dela de lazer, esporadicamente, uma coisa que gosta. Não precisa ter medo da comida, mas tem que ter um bom convívio, saber lidar, né? Aquele ditado: posso tudo, mas nem tudo me convém. Então, saber o momento certo de sair fora. João Roberto aqui, falando a respeito de quem quer iniciar uma atividade física, Altair, né? Quais seriam os elementos aí, o passo a passo? O primeiro passo é você procurar um profissional da área que possa te orientar, uma academia que possa te orientar em questão a isso. Você procurando isso, qualquer academia da nossa cidade, a gente está bem servido aí na cidade inteira, vai te auxiliar a qual procedimento você deve fazer. Sempre naquela questão, né? O exercício mais pesado, buscar um levantamento médico antes. Sim, sempre tem que ter uma liberação médica também, né, para poder estar fazendo atividade física e ter orientação do bom profissional, né, não tentar fazer as coisas sozinho, porque eu vejo muito isso, às vezes chega muita gente lá na minha academia, não, eu já sei treinar, e não sabe, você não tem a formação para isso, você não sabe o que vai fazer, às vezes esse é o risco, acaba se machucando. Como eu falei no início, às vezes muitas pessoas querem acelerar o processo por conta do carnaval. E gente, se vocês não conseguiram o corpo até agora, não vai ser até o carnaval que vai conseguir. Lógico, tem que iniciar, tem que começar, tem que ter um início, mas não é até o carnaval que vocês vão conseguir.
Perfeito. E muita gente pensa nessa questão, né? Olha, passei pelo médico, não tenho problema de saúde nenhum, eu posso fazer qualquer tipo de exercício físico e esquece que tem a questão das lesões, né? Sim, às vezes a pessoa tem uma patologia, tem uma hérnia, às vezes tem uma lordose, uma cifose, alguma coisa, que às vezes o próprio médico liberou, porque é parte cardíaca e tal, mas não sabe em questão a isso. Por isso que é importante um bom profissional, porque vai te avaliar em questão a isso, para poder saber qual exercício que você pode fazer. Nesse perfil aí, né, quando se pensa pensar um tratamento com qualidade profissional. Quando a gente nota o que aconteceu no passado, né, com as receitinhas de amigos, né, com as ações caseiras, a gente nota que o brasileiro é um dos povos que mais se automedica, né? A gente fala muito da automedicação, mas esquece a questão também da autodieta, né, que é tão prejudicial quanto. Com certeza. As pessoas precisam entender que o profissional, ele está no mercado para isso, para orientar. Até chegar um ponto que a pessoa vai fazer com facilidade, ela naturalmente vai conseguir seguir um hábito saudável. O profissional vai orientar, vai ensinar. E assim, tomar cuidado com dietas da moda, com maluquice. Por quê? Não adianta a pessoa estar magra, ela tá com um físico bom, se a saúde não está em dia. As duas coisas têm que andar juntas. E o profissional é quem vai orientar. Então, não adianta querer fazer uma coisa radical se isso vai custar a tua saúde. E hoje em dia, eu observo no consultório que não custa só a saúde física, mas a saúde mental. As pessoas estão adoecendo, ficando depressivas, se sentindo mal com o corpo, porque estão pondo isso como o principal. E isso é uma consequência. Quem tem um hábito saudável, consequentemente, vai ter um corpo bacana. Então quem tem um corpo bonito, né, tem músculo, você pode ter certeza que essa pessoa se exercita, que essa pessoa come certinho. Não foi uma coisa milagrosa, ela se dedica para isso. Então, às vezes as pessoas acham que alguém que tem um físico bacana, né, que veio do nada. Não veio. O Altair tá aí de prova o tanto que ele treina, o tanto que ele se dedica. Então, tudo tem um tempo. Dona Edna tem 65 anos. Né? E aí pergunta se nessa faixa etária, né, que tipo de exercício seria indicado e que cuidados tomar com a alimentação. Na parte dos exercícios físicos, está totalmente liberada para treinar, é ótimo isso. Eu tenho até alunos lá que têm essa idade ou até mais, que às vezes tinha dificuldade até para sentar, para baixar, para pegar alguma coisa, que agora está muito mais ágil, né? Porque você acaba fortalecendo muito mais a musculatura, a pessoa, aquelas dorzinhas que a gente sentia às vezes nas costas, alguma coisa, acaba indo embora. Perfeito. E tem uma relação disso, né? Muitas vezes a pessoa começa a sentir dor, faz menos exercício, aí a dor aumenta porque fez menos. Isso. Às vezes as pessoas confundem, né? Às vezes as pessoas ficam assustadas na primeira semana na academia porque às vezes sente um pouquinho de dor, mas isso é normal, né? O começo é sempre difícil, não tem como. Mas depois a pessoa acaba adaptando e não consegue ficar sem. Com a alimentação, a mesma coisa, né? Repensar uma alimentação e uma rotina mais saudável. Sim, quanto mais saudável, melhor. Nessa faixa etária, na realidade em todas as faixas etárias, o ideal é buscar os alimentos mais saudáveis. Então, comer muitos legumes, folhas, as carnes, frutas nos intervalos e tirar do dia a dia alimento industrializado. Tudo que tiver muito rótulo, tudo que for muito condimentado, tudo que for muito pronto, evita. Tentar ter uma alimentação saudável. Não ter medo do arroz, não ter medo do feijão. Às vezes a pessoa fica a semana inteira sem comer o arroz, com medo do arroz, chega no final de semana, toma muita cerveja, come muita coisa. Não, o ideal é você comer o arroz todo dia, ele é um carboidrato importante. Ou que você substitua por outro carboidrato, mas não ter medo da comida de verdade. A gente tem que ter medo do quê? Das coisas industrializadas. Então, o ideal é ela manter uma alimentação saudável, comer devagar e hidratar muito, tomar bastante líquido. Perfeito. Também, né, nessa questão específica aí que a gente fala da hidratação, a gente percebe, e é o que a Karen coloca aqui, que é um dos principais problemas também, né, a questão da hidratação nas mais variadas idades e o quanto o brasileiro toma menos líquido do que o necessário.
Com certeza, não se hidratam da maneira correta e isso causa muita retenção, muito inchaço. Então, às vezes a pessoa está preocupada com a balança em si, mas a questão não é a balança. Às vezes aquilo é só líquido, é inchaço. Então tem que ter uma hidratação e também os alimentos, evitar alimento que tem muito sódio, muito sal. Então, assim, às vezes a pessoa no final de ano ficou no churrasco, lógico que é uma opção mais leve por ser muito proteica, só que tem muito sal. Então no outro dia a pessoa vai estar mais inchada. Isso é normal, por isso que o ideal é ir intercalando, ir hidratando e tomando água. Perfeito. E é interessante também isso, né, Altair? A gente começa a ver colado aí na questão, né, da prática esportiva o uso da garrafinha. O congestionamento nas academias é grande de garrafinhas e a gente percebe isso, quanto as pessoas ao fazer um exercício começam a se dar conta da importância da hidratação. Sim, eu pego muito no pé, principalmente das minhas alunas, mulheres, porque não sei o porquê, mas na minha academia eu vejo que o público feminino tem menos hábito de beber água do que o público masculino. Então, às vezes eu pego muito no pé das minhas alunas de, durante o treinamento eu quero que você beba pelo menos 2 garrafas. Então, pelo menos ali ela consegue se manter hidratada e ela tendo aquela garrafinha durante o dia a dia, você acaba tendo o hábito de estar bebendo, mesmo dentro do carro, no trabalho, alguma coisa, você acaba criando esse hábito de estar bebendo água o dia todo. E parece que o corpo faz justamente o contrário, né, Maria Zilda? Quanto menos se bebe, mais se retém de líquido. Sim. Tem pessoas que têm uma predisposição, têm maior tendência à retenção. Por isso que a atividade física ajuda muito para quem tem esse problema, porque ela começa a transpirar, começa a desinchar de outra maneira, por outro veículo. A hidratação vai gerar muita diurese, a pessoa vai muito ao banheiro. Então o ideal é combinar tudo. E essa questão da garrafinha, ela é essencial. Muitos pacientes meus relatam isso. Maria Zilda, eu tomei a maior percentual de água na academia. Então, pensa, se ela não for na academia, se a pessoa ela acaba não ingerindo aquela quantidade. Então, tem que hidratar e às vezes a pessoa acha, quanto mais água eu tomo, será que eu não vou ficar mais inchado? Não, você vai ir mais ao banheiro, vai estimular mais. E se por um acaso isso acontecer, você tem que buscar outros meios, então transpirar. Então, ou urinar mais, ou transpirar mais, para jogar fora. Quando se pensa, né, na junção das duas práticas, né, da alimentação saudável com a atividade física, aí a gente vê de fato um plus, né, um rendimento. Quando você começou, Altair, com a atividade física, a alimentação era a preocupação da forma que é hoje? Não, quando eu iniciei no início, lá em 2009, não era. Eu queria treinar e eu via que eu estava me esforçando nos treinamentos, estava dando meu máximo lá, mas eu não estava tendo o resultado esperado. Aí foi que eu tive aquele clique, né, que estava alguma coisa errada, que foi a parte da nutrição. Mudei completamente. Assim que a parte da nutrição entrou junto comigo, trabalhando junto com a musculação, meu corpo mudou completamente, que até então, em 2014, foi meu primeiro ano de competição. E Maria, também tem essa questão, né? Muitas vezes as pessoas chegam no consultório, acertam a alimentação, começam a se regrar, mas falta o plus do exercício. Com certeza, uma coisa complementa a outra. Então, tenho pacientes que apenas com alimentação atingiram bons resultados, só que a partir do momento que inclui no hábito atividade física, o resultado é nítido. Uma coisa que eu sempre falo, medida. Medida está muito relacionado à atividade física. Então, aquela pessoa, eu quero diminuir a região abdominal, quero melhorar braço, a medida está relacionada com a atividade física. Porque não tem como você comer o alimento e direcionar ele, né? Fruta, vai pro abdômen, não tem. Vai mexer com o teu corpo todo. Já na atividade física, você consegue trabalhar músculos individuais, então um complementa o outro, é a junção perfeita, tem que ter, combinar as duas coisas. Perfeito. Também é interessante pensar aí no desenrolar de uma coisa puxando a outra, né? Normalmente as pessoas começam em uma ou outra, não simultaneamente. Sim, as pessoas se cobram muito. Tem que começar a fazer assim, principalmente agora que está começando o ano, as pessoas estão motivadas, querem uma mudança. Começa a fazer no mínimo, começa a fazer no básico, o básico para você ser saudável.
quer tomar muita água, quer manter uma semana bacana, fazer atividade física dentro do seu condicionamento, dentro do que você consegue, mas faça, não fique esperando, prorrogando. Começa fazendo o básico, que seja que você não vá todos os dias da semana na academia, mas faz o básico e você vai evoluindo com o tempo. Ninguém começa de cima, né? A gente tem que ir devagar, mas faça, não fica esperando. Começa o quanto antes. Uhum. Altair, Pedro aqui, né? Parabenizando pelas suas conquistas em competição e perguntando exatamente isso, né? Em que momento, né, você deixou ou trocou aí a questão da atividade física para você mesmo e investiu nas competições? Quando eu iniciei na musculação, eu iniciei pela minha profissão, né? Que eu sou educador físico, então eu iniciei por conta disso, por estar vivendo dentro da academia, então eu não tinha uma cobrança, né? De você tá bem malhado e tal. Mas aí até então eu comecei a viver esse mundo do fisiculturismo a partir de 2010, 2011, comecei a ir a algumas competições assistir e gostei, falei, não, eu quero isso. E comecei a partir disso me preparar para isso. Então aí no meados de 2013, começo de 2014 que eu vi, falei, não, estou preparado para competir. Que aí então eu falei assim, não, essa chegou a hora. Então foram quase 5 anos aí me preparando para poder competir, que às vezes muita gente chega na minha academia lá e quer competir em 2, 3 meses, né? Que coisa que não é assim. Então as pessoas têm que saber que a musculação é uma coisa constante, é um resultado a longo prazo, você não tem resultado rápido, então você tem que ter constância, tem que ter determinação tanto na dieta, tanto na atividade física para você poder ter um bom resultado. A Michele, né, colocando a questão da alimentação ligada às intolerâncias, que hoje, né, parece que é uma coisa que entrou na moda. Ela coloca, de fato tem tanta intolerância assim, ou as pessoas que estão exagerando? Sim, as intolerâncias existem. Só que às vezes, como a má alimentação é algo muito frequente, as pessoas não sabem identificar o que está causando mal. E como é algo que se fala muito hoje em dia, em alguns casos as pessoas acabam por acreditar, por achar que é algum leite, derivados, alguma coisa que comeu. Mas às vezes não necessariamente é isso. Às vezes é a combinação de comer coisas muito industrializadas, né? Então, assim, tem que investigar, tem que saber identificar o que está causando mal, o que está fazendo mal para o corpo. Lógico, tem pessoas que se sentem mal e sentem que o corpo não fica 100% com alguns alimentos, como por exemplo o glúten. Tem pessoas que sentem uma distensão abdominal, tem um mal-estar, mas não quer dizer que ela não possa comer, mas que ela tem que ir dosando isso no dia para não causar um mal-estar. Mas isso é algo muito individual. A pessoa tem que saber, assim, realmente existem alguns testes na área da nutrição para a gente poder identificar. Então a gente faz um recordatório, como se fosse um diário de tudo que a pessoa comeu e vai analisando. Perfeito. Mas é muita opção hoje em dia. Também na questão da prática aí do exercício físico, né? O Cláudio colocando, né? Quando saber que o exercício já não está fazendo efeito? Por exemplo, precisa aumentar a carga, aumentar a série, é identificável isso? Sim, é identificado pelos profissionais que estão acompanhando o aluno, o atleta, enfim, que vê que ele está estagnado naquilo, ele acaba vendo nas avaliações que a gente tem periódicas, né? Você acaba fazendo uma avaliação, você muda o protocolo do seu aluno, você vai fazer outra avaliação e ele acaba tendo pouco resultado ou quase nenhum resultado. Então aí é onde que a gente vê que a gente tem que mudar o protocolo, tem que avançar um pouco mais, às vezes para um treinamento um pouco mais avançado para essa pessoa, que ela já está ficando preparada para isso. E porque muitas vezes é isso, né? A pessoa estaciona porque continua fazendo a mesma coisa do mesmo jeito. Sim, porque às vezes muitas pessoas, a gente vai na academia e não gosta de ter o auxílio. Então eu tô, pelo menos na minha academia, eu tô tentando desmistificar isso. Porque tem pessoas que vão na academia, não olham nem pra sua cara, treinam e vai embora. Então aquela pessoa não tem aquela mudança, porque a pessoa não tá apta pra treinar, não sabe o que fazer certo. Então por isso que às vezes não tem muito resultado, por questão de não querer a ajuda do profissional. E eu tô tentando desmistificar isso na minha academia, mesmo que a pessoa não goste, a gente tenta orientar, tenta mudar, tenta passar, principalmente a pessoa idosa. Tem muita pessoa idosa que às vezes gosta de fazer aquele treinamento durante anos
anos e anos e anos. E é muito difícil você tentar mudar, tentar trocar aquilo. Mas devagarzinho, você com calma, com experiência, você consegue trocar isso. Com alimentação a mesma coisa, né, Maria? Tipo, eu entrei numa rotina de alimentação, estou fazendo um exercício conjugado, chega uma hora que eu tenho outras necessidades. Sim, com certeza. Principalmente quando se fala de resultado, de performance. Quando a gente fala de ter um hábito saudável, a pessoa é muito flexível à alimentação. Agora, quando a gente fala de resultado, aquela pessoa que está buscando uma mudança, aí tem que se fazer ajustes e aí a gente ela tem que realmente seguir uma rotina, seguir ali o papel para ter aquele resultado. Mas também a gente vai mudando, vai fazendo protocolos novos e tendo esse trabalho multidisciplinar, de mandar uma mensagem para o profissional. Eu converso muito com o Altair, então a gente consegue, conversando, os profissionais tendo esse contato, consegue gerar um resultado melhor para o aluno. Então, e de fato, às vezes a gente não pensa nem em período do ano, né? Tipo, olha, tô no inverno, tô no verão. Você tem alimentações diferenciadas nesses períodos? Sim, com certeza. Cada época do ano, o corpo exige, ele necessita de um nutriente a mais, ele tem que estar bem fornecido. Então, tem que ter um acompanhamento, é importante, e tentar manter um equilíbrio alimentar. E a Karen aqui, né, perguntando a respeito dessa questão da alimentação. Para os leigos, a gente ouve muito falar da questão do prato colorido, né? Mas ela coloca, né, não é só isso, né? Como escolher melhor uma carne, entre outros produtos, né? Como saber fazer a escolha correta. Sim, quando se fala em prato colorido, quando é o prato saudável, aquele prato que ele não é tão branco, que ele tem tudo, que ele tem um legume, que ele tem umas folhas, tem também o arroz, o feijão, a carne, que ele tem um pouco de tudo, principalmente o almoço. O almoço tem que ser muito completo, ele tem que ter alguns alimentos são fundamentais, principalmente para a mulher. Às vezes a mulher está com queda de cabelo, as unhas fracas. Eu pergunto, você come feijão? Você come beterraba? Esses alimentos que são muito coloridos, muito pigmentados, eles têm muito nutriente. Tudo que tem muita cor é muito nutritivo. Então, cabotiá, beterraba, couve, brócolis, eles são coloridos e tem muito nutriente. Então, por isso que é importante. Agora, como montar, lógico que é algo individual. Mas o importante é você sempre selecionar uma carne que não tenha tanta gordura, tudo é a porção, você não deixar o prato ali transbordando. Ele tem que ser colorido, mas ele não precisa ser exagerado, um pouquinho de cada coisa. E também combinar os sabores, pegar um pouquinho e misturar. Essa junção de sabor traz prazer também, traz bem-estar. E também é interessante pensar na questão da diversidade, né? A gente vê também que muitas vezes as pessoas reclamam da questão das dietas, mas você vê a alimentação da pessoa, ela está fazendo uma dieta equivocada, mas está, né? Restritiva, come só um tipo de alimento, as mesmas coisas. Sim, tem que ter uma variedade. Tem que estar colorido por questão de saúde, para você conseguir ingerir as vitaminas e os minerais necessários. Porque às vezes, se você come só um tipo, ali não vai ter, para você ter uma resistência boa também. Então isso é importante, de uma forma natural você protege o teu organismo. O Igor Altair colocando a seguinte questão, se ele pode combinar vários tipos de prática, né? Como por exemplo ter a musculação, mas ao mesmo tempo combinar com alongamentos, natação, etc. Claro, sempre tem que informar todos os profissionais que estão dentro dessas atividades que ele está fazendo, para sempre tentar casar uma atividade com a outra. Porque às vezes a pessoa faz um crossfit num dia, quer fazer musculação no outro, então a gente tem que saber às vezes o que ele treinou um dia antes, o que vai treinar um dia depois, para poder estar passando aquele tipo de exercício que ele pode fazer, que não vai atrapalhar ele, tanto no exercício que ele vai fazer no dia seguinte, nem no exercício anterior que ele fez um dia antes. Perfeito. Não existe a questão de um prejudicar o outro, desde que seja feito com orientação. Desde que seja feito com orientação, um não vai atrapalhar o outro.
Sendo atividade física, nenhum atrapalha. O crossfit não atrapalha a musculação, o futebol não atrapalha, o crossfit não atrapalha a musculação. E o importante é sempre saber o que essa pessoa está fazendo no dia a dia, orientar o profissional que está acompanhando ela para poder saber o que passar ao certo para essa pessoa. Perfeito. E Maria, quando se pensa também na questão estruturada aí da alimentação, né? Hoje a gente tem uma gama de produtos e tem um acesso maior a isso, mas muitas vezes a gente acaba passando pelo supermercado, parece que tem o GPS no carrinho, que a pessoa vai na mesma gôndola, pega o mesmo produto e esquece de observar a diversidade e as outras possibilidades. Com certeza, as pessoas não leem rótulos, as pessoas não têm essa curiosidade. E eu acho que um projeto aí para 2020 as pessoas se interessarem mais pelos alimentos, para ir no mercado e pesquisar. E uma dica também é não ir fazer compras com fome, porque senão você vai buscar o mais calórico. Então vai, se alimenta antes e vá ao mercado e leia. Seja curioso, vê quanto de sódio tem esse alimento, quanto que tem de fibras, entender que você está comendo aquilo e vai ter uma função no seu corpo. Não está comendo por comer, aquilo lá vai te gerar energia, mas tem uma função no seu corpo também. Então é importante que as pessoas se interessem por isso, não fiquem só indo nas mesmas coisas sempre, busquem mais. Perfeito. Nós falávamos, né, das pessoas no início que querem aí iniciar uma atividade física, né, ou estão pensando na questão de uma dieta, da importância da orientação profissional, e a Maria Fernanda coloca isso, né, que cometeu 2 erros, né, que prejudicaram muito a saúde dela, que foi fazer exercício sem orientação e ficar colada aí nos regimes e nas dietas de revista. Teve um problema sério de saúde e hoje só faz qualquer ação se bem orientada. É complicado, né? Porque às vezes hoje, como a mídia social é muito forte, as pessoas às vezes querem acompanhar aqueles blogueiros que fazem dieta, que fazem treinamento mirabolantes. E não é, gente, é tudo individual. O que serve para uma pessoa não serve para outra. Então, igual eu falei desde o início, procure um profissional adequado, seja ele nutricionista, educador físico, fisioterapeuta, enfim, que possa te orientar naquela modalidade, tá certo? Porque aí você vai ter um bom resultado. Perfeito. Maria, na questão aí de uma alimentação saudável, né? A Júlia, a gente até falava isso aqui no intervalo, que para a pessoa se habituar, né, à questão do condicionamento físico ou de um exercício, tem o chamado período dos 21 dias, né? Que normalmente é a fase que as pessoas desistem da academia, saem, se sobrevive a esse período, depois é mais tranquilo. Com a alimentação também tem essa questão? É a mesma coisa, é uma questão de hábito. A partir do momento que a pessoa começa a mudar os hábitos, ela vai começar a se sentir melhor, vai mudar muito a saciedade dela, o estômago não vai aceitar o mesmo volume de antes, vai chegar um ponto que ela vai fazer com naturalidade, vai chegar um ponto que mesmo que num passeio, numa viagem, a pessoa vai querer comer uma fruta, comer uma salada, ela vai sentir falta daquilo. E com o tempo a pessoa vai ver que esses alimentos fazem bem, que a pessoa se sente bem comendo esse tipo de alimento em qualquer ambiente, numa festa, num casamento, a pessoa começa a buscar coisas mais leves. Então é uma questão de hábito mesmo. Perfeito. Para quem quiser buscar orientação, né? A gente falou muito da questão do profissional, mas a gente percebe que as pessoas ainda usam muito a questão das redes sociais, da internet e tal. Existem caminhos seguros aqui ou não? A internet, ela é um veículo que tem de tudo. Você encontra grandes profissionais nas redes sociais, pessoas sérias que têm um propósito bacana, e também encontra aquela que não tem. Então o ideal é você pesquisar, usar esse veículo para ver o histórico, pesquisa, ver o que a pessoa fala, tentar absorver, ver o currículo ali da pessoa, há quanto tempo ela trabalha com aquilo, se ela pratica, se ela põe em prática aquilo que ela fala. Então estudar o perfil ali daquela pessoa, absorver bem o que ela fala, para você ver quem você vai seguir, quem você vai se espelhar. Isso é importante.
E é interessante também pensar na questão de que não existe receita mágica, né? Eu acho que a melhor dica quando a gente pensa, seja nas práticas de exercício aí que a gente encontra na internet, na questão da alimentação, é que se tá muito fácil, tá errado, né, Altair? Com certeza, né? Eu sempre falo, não tem a pílula mágica, não tem aquela receitinha de bolo que se eu fizer vai dar certo. É a constância sempre. Sempre tem que ter um início, o início não é fácil, é difícil, mas depois a pessoa acaba se acostumando, igual eu falo, não consegue ficar sem. A pessoa, tem muitas alunas e alunos lá na academia que você vê, chega nos primeiros dias acanhado, meio com um pouquinho de vergonha, vai passando o tempo, a pessoa vai melhorando a autoestima, que ela vai se vendo no espelho, que o corpo está mudando, então você vê que até a autoestima da pessoa muda, né? Então é o que eu sempre falo, persista e tenha constância, tanto na nutrição, tanto na atividade física, que resultado vem. Mas é um passo a passo, a gente tem que deixar isso sempre claro, né? É um degrauzinho de cada vez, né? Para conquistar aí a sua ação. Maria Fernanda, Cláudia e Guilherme, com as mesmas questões, né? Onde vocês atendem, onde conseguem mais informações a respeito? Começando pela Maria. Eu atendo Unimed Batatais e particular. Eu atendo ali no Santa Terezinha, próximo, na rua, na realidade, da Escola Maria Virgínia, no quarteirão de cima. Atendo com a doutora Débora, ginecologista, de segunda a sexta. Para quem é de outra cidade ou estuda, eu abro exceção, um sábado ao mês eu faço atendimentos. E quem quiser me buscar também nas redes sociais, tem todas as informações lá. Tá como Maria Zilda, nutricionista. Perfeito. No seu caso, Altair? No meu caso, tem minha academia, Mourão Academia, fica na Travessa Capitão José Paulino 141, logo atrás do estádio do Batatais lá. A gente funciona aí das 6 da manhã até a meia-noite. Pode procurar lá que eu estou praticamente o dia todo lá. Perfeito. E aí vocês colocam uma questão, né, que é a questão dos horários e dos dias alternativos, né, que a gente tem visto muito uma procura, né, antes a desculpa era não consigo porque não tem horário, etc. Hoje não é mais desculpa. Então, a minha academia funciona de domingo a domingo. Então, como que a pessoa vai falar que não tem um horário para não ir? Funciona das 6 da manhã à meia-noite, de final de semana. Então, a desculpa não tem mais. Se a pessoa quiser, ela vai ter um horário para poder fazer atividade física, sim. Perfeito. Altair, obrigado pela participação sempre conosco aqui, né? A gente espera que todos nós tenhamos aí um 2020 mais saudável, né? Obrigado sempre pela participação, pelo carinho com o programa. Obrigado, Luciano, a todos os telespectadores da Rádio TV Educador aí, por mais uma oportunidade aqui. Desejar a todo mundo um ótimo 2020 aí, cheio de saúde e bastante atividade física. Mas obrigado sempre pela presença, né? Você sabe que o programa está sempre de portas abertas e obrigado sempre pela troca de informações tão positiva aqui com o programa. Eu quem agradeço pela parceria e um ótimo 2020 a todos. Muito obrigada. Bom, e o primeiro Educador Entrevista de 2020 vai ficando por aqui, né? Desejando aí um ótimo ano para todos nós, tá certo? Nós ficamos agora na companhia da TV Brasil e voltamos como sempre amanhã, logo após o Fique Sabendo, com mais um Educador Entrevista.